E aí, quando a gente fala em Rio de Janeiro, o que vem na cabeça na hora? Com certeza são algumas imagens bem famosas, né? Mas hoje a gente vai tentar olhar um pouquinho além desses cartões postais, para descobrir a história que a cidade conta de verdade através dos seus lugares. Para começar, claro, ele, o Cristo Redentor, de braços abertos para a cidade. Um símbolo que, nossa, o mundo inteiro bate o olho e já sabe aonde é. E essa vista aqui é de tirar o fôlego. A subida no bondinho até o Pão de Açúcar, com a Baía de Guanabara aparecendo aos poucos, é uma silhueta que praticamente define a paisagem do Rio. E aqui, bom, aqui é pura energia, né? O sambódromo fervendo durante o carnaval. Talvez a maior representação da festa e da cultura brasileira para o resto do mundo. São imagens lindas, não tem como negar. Mas será que elas conseguem capturar a complexidade toda do Rio? Como é que a gente pode ler as camadas mais fundas da identidade carioca que estão por trás dessas fotos? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos adotar uma perspectiva diferente, sabe? Usar os espaços da cidade como se fossem uma ferramenta para entender as dinâmicas sociais dela. Uma abordagem que vem da análise sociológica. E quem dá uma base boa para isso é o professor Alan Ribeiro. A ideia dele é que as fotografias, elas não são só um registro bonito, elas são dados, são instrumentos que ajudam a gente a analisar a sociedade. Então, para guiar essa nossa análise, vamos focar nessas 3 perguntas aqui. Elas vão ajudar a gente a organizar o nosso olhar sobre o Rio e a decifrar as histórias que cada lugarzinho conta. Bom, vamos começar pelo mais básico, pela relação mais fundamental do Rio, essa conversa, essa dança entre a natureza exuberante e as construções que o homem colocou ali. Olha só essa imagem. Ela mostra com perfeição como a identidade do Rio é impossível de separar da geografia única que ele tem. Esse abraço entre a montanha e o mar. A cidade não só ocupa um espaço, ela dialoga com ele. Agora, vamos descer para a orla para ver isso mais de perto. De um lado, a gente tem o famoso calçadão de Copacabana, um desenho humano, uma marca cultural que foi colocada sobre a paisagem. Do outro, a praia de Ipanema, que é famosa justamente pela sua beleza mais natural, emoldurada pelo Morro Dois Irmãos. São 2 praias lado a lado, mostrando 2 formas bem diferentes de interagir com a natureza. E esse lugar aqui é a síntese perfeita disso tudo. No Parque Lage, o palacete histórico, ele não briga com a natureza. Pelo contrário, ele a enquadra. A piscina e os arcos criam uma moldura de propósito para a vista do Cristo Redentor, transformando a paisagem numa obra de arte viva. Beleza, agora vamos deixar um pouco a natureza de lado e mergulhar nos espaços que guardam a história, a boemia e a expressão artística do Rio. Vamos para o pulsar cultural da cidade. Mas antes da gente continuar, é bom entender rapidinho o que é um marco cultural. Pensa assim, não é só um lugar antigo, e sim um espaço que tem um significado muito forte para a identidade de todo mundo. A escadaria Selarón é um exemplo fantástico. O que era uma escada comum foi transformada numa obra de arte pública. Cada azulejo veio de um canto diferente do planeta e cada um conta uma história, criando ali um ponto de encontro entre o que é local, do Rio, e o que é global. E aqui, os Arcos da Lapa. Originalmente, isso aí foi construído para levar água, mas com o tempo, o lugar ganhou um novo significado. Hoje, ninguém mais pensa na função original. Os arcos viraram o símbolo do espírito boêmio e cultural da Lapa. O ponto aqui é ver como o uso e o significado de um lugar podem se transformar totalmente. Agora, vamos para os grandes palcos. Aqueles espaços que foram projetados para receber multidões, onde a identidade coletiva é celebrada e reforçada com toda a força. O Maracanã. Para muita gente, isso aqui não é só um estádio. É o templo do futebol. É um lugar quase sagrado onde as paixões nacionais são vividas em grupo. Ele representa muito mais que um esporte. Representa uma parte da alma brasileira. Da mesma forma, o Sambódromo não é só uma avenida. Ele é uma passarela pensada e projetada especificamente para o maior espetáculo da Terra. É o espaço que canaliza e organiza aquela energia explosiva do carnaval, transformando tudo numa performance de identidade cultural para o mundo inteiro assistir. Mas a história de uma cidade nunca está terminada, né? O Rio de Janeiro continua evoluindo e a arquitetura mais moderna nos dá algumas pistas sobre para onde ele quer ir. E o Museu da Manhã é um grande exemplo disso. Com essa arquitetura super arrojada lá na Praça Mauá, que foi toda renovada, ele virou um símbolo de um novo Rio.
Ele não fala só do passado, ele aponta para um futuro que se quer moderno, tecnológico e sustentável. É uma verdadeira declaração de intenções. Então, o que a gente aprendeu com tudo isso? A gente viu que a identidade de uma cidade como o Rio é uma história muito complexa. É como se fosse um texto, sabe? Escrito nessa relação entre natureza e construção, na arte de rua, nos templos de festa e nas visões de futuro. Isso leva a gente para uma reflexão final. Os espaços que estão ao nosso redor não são neutros, eles são carregados de significado. A pergunta que fica no ar é: se a gente aplicar essa mesma lente de análise, que história a nossa própria cidade está contando?